proposta foi o convite que eu fiz à Sandra. A Sandra aí, que a gente se conheceu na Universidade das Quebradas. Eu queria que ela conversasse com elas um pouco dessa trajetória e do filme, né? O Caminho das Pedras, que é uma... Acho que na sua carreira é um filme muito marcante, né? Tem outros, inclusive a gente quer trazer para cá, agora em abril, os outros filmes. E também quero que você fale um pouco da sua trajetória na parte de oficina, junto com o professor Paulo, esse processo de começar a multiplicar. E você começou uma oficina agora, né? Vocês começaram semana passada, há 2 semanas. Nós começamos o que é mais doc ano passado, eu e o professor Paulo Passos, por um pedido da Heloísa Buarque de Holanda. Ela queria unir o professor comigo, eu com o professor. Vem pra cá, E aí, mas agora a gente fala do Caminho das Pedras e o professor fala das oficinas. Tá bom. Então Que a gente divide as falas. Do filme dela, do processo dela, e o Gustavo e a Paula, que são da oficina. Né? Eu vou até pedir que o Gustavo tem que sair um pouco mais cedo, de repente ele fala logo antes da Paula, por causa do horário. O Gustavo, esse filme Museu é Mundo é um teaser do filme, né? Ele ainda está em processo, e aí quero saber um pouco do filme, do seu processo com ele, do Sica, do Museu é Mundo sendo sua coleção, né? Falar um pouco sobre isso, e a Paula também vai falar um pouco do processo dela. Sandra Lima. Então, para quem não me conhece, sou Sandra Lima, sou produtora independente, tanto de audiovisual como produtora de modo geral, trabalho com cultura nordestina também. Então, O Caminho das Pedras. O Caminho das Pedras foi um filme que nasceu no edital Favela Criativa da Secretaria de Cultura e Economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho, né, mais de 30 anos de vivência na favela de Rio das Pedras. Não morei lá, nunca morei lá. Morava num condomínio perto, mas eu atuei na rádio, no jornal de bairro, e todos os movimentos culturais e sociais eu fiz alguma coisa. Estava sempre lá metida com o pessoal. E aí eu tinha já uma vontade de fazer alguma coisa pela favela de Rio das Pedras, porque eu percebia que, apesar dela ser uma favela gigante, hoje é a terceira maior do Brasil, as pessoas não se conheciam. Os produtores culturais, os gestores, eles não trocavam entre si. Então ficava tipo cada um ali no seu cantinho com o seu projeto, e ninguém se unia, ninguém somava um com o outro, existia um distanciamento, uma falta de conhecimento. Então, uma das coisas que me incomodava na questão cultural de Rio das Pedras era essa falta das pessoas mesmo se conhecerem, né? E uma das coisas. E o amor que eu tenho pelas pessoas da favela, porque eu tenho muitas histórias lá dentro e sou perdidamente apaixonada por todo mundo lá, que são meus amigos que estão no filme. Tem outros que não estão nesse filme, mas que iriam entrar no filme. Aí o edital demorou 2 anos para sair a verba, então a verba foi cortada, seria 100 mil, passou para 50, então todo mundo que está aqui sabe que 50 mil não dá para fazer um longa. E aí saiu 2 anos depois, eu já estava com a vida toda diferente, toda estruturada, trabalho, aí eu não tinha mais agenda, as pessoas que estavam comigo não tinha mais agenda, então a gente teve que fazer o filme rápido. E aí o filme, na verdade, é um longa, e ele está cortado para poder passar nas mostras de curtas, mas na verdade esse filme tem 70 minutos, né? Por isso que você vê assim, os depoimentos e ficam meio assim, né, cortes secos, mas o filme ele tem 70 minutos, é um longa-metragem. Então, ele é fruto do Favela Criativa. Eu queria, antes de falar do filme, falar que eu senti muita falta aqui do Paulo Silva, meu assistente de direção, que é uma pessoa muito especial na minha vida, que somou muito comigo no filme. O DJ Vini Max, pessoa fundamental, maravilhosa, que é a trilha principal desse filme. A galera da Quadrilha MPJ, a galera do Comando Central, que são meus queridos, que doaram as trilhas sonoras. Rafael Kepler, que é a parte do rock, a trilha sonora dele. Então, assim, eu não posso falar do filme sem falar dessas pessoas, né? O Lael Torres, que foi a pessoa fundamental dentro da favela de Rio das Pedras, quando eu não podia ir à favela, era ele que corria tudo, pegava as imagens, fazia isso, fazia aquilo. Então, assim, eu falo que esse filme é mais do Lael Torres do que meu, porque foi a pessoa que mais me
me apoiou na questão da produção do filme, de imagens, de tudo. Então, agradecer Vini Max, Lael Torres, Isabel Maia, Paulo Silva, toda a galera, quadrilha MPJ, Robson, e é isso. Então o filme é um filme que, inicialmente, eu queria trazer a questão da diversidade cultural da favela de Rio das Pedras, porque, na verdade, a favela de Rio das Pedras, ela é muito diversa. Ela tem o reggae, que na época era um movimento reggae mais bombado do Rio, era um dos movimentos do reggae mais bombado do Rio de Janeiro. As bandas vinham do Maranhão, os cantores vinham do Maranhão para lançar CD, para gravar DVD dentro da favela de Rio das Pedras, e pouca gente sabe disso. E a gente tem um movimento de rock muito grande, a gente estava tendo vários movimentos de rock, também ninguém sabia disso. E a gente tem, aí a galera pensa que favela de Rio das Pedras é brega, forró e funk por conta do Castelo das Pedras. Então, assim, o que eu quis fazer com o filme? Eu quis mostrar que a favela de Rio das Pedras, ela é muito mais que isso. Ela tem um movimento muito grande de funk, que o DJ que fez a Batalha do Passinho internacional, famoso mundialmente, que a música dele foi para as Olimpíadas, para Olimpíadas, o DJ Vini Max é cria de Rio das Pedras, DJ de Rio das Pedras, e muita gente não sabe dessa coisa, né, dessa história do Vini Max com a favela de Rio das Pedras. Conhece ele estourou nacional, internacionalmente, mas não sabe que ele é uma cria de Rio das Pedras. E aí a questão era mostrar que a favela de Rio das Pedras, ela ferve cultura, né? Então a gente tem todos os estilos musicais, tem muitos grupos de teatro. Inicialmente era um mapeamento maior. A ideia inicial, quando eu me inscrevi no edital Favela Criativa, era trazer muito mais coisas. Porém, verba foi cortada e prazo, 2 anos depois, a vida já mudou tudo. A grana já não dá mais, as pessoas já estão trabalhando, então a gente fez com que pôde, né? Sobre esse filme, foi muito complicado fazer um filme com 50 mil. E aí o que acontece? Eu já queria inserir a favela dentro do contexto, porque eu acho que a gente, eu venho de favela, eu venho de pobreza, eu venho de miséria, eu tenho cara de perua, mas nunca fui perua. Então eu venho dessa história de vida, passei fome, né, enfim. Então eu venho dessa história que eu percebo que as pessoas que estão, né, como diz a Heloísa no filme, né, elas, o cinema novo e tal, como diz o Vini Max, como diz o Bob Marley, né, de cima para baixo. Então eu hoje, estando numa outra condição, com uma outra vivência, eu não quis fazer igual todo mundo, que vem pra favela, que vai pra lá, que vem pra cá e pega aquilo, se apropria e vai. Não. Esse filme é da favela, esse filme é das pessoas que fizeram ele, e aí eu quis que a favela participasse. Então a trilha sonora é toda feita pela galera da favela, a edição é feita pela galera da favela, o estúdio usado tudo, o filme é todo produzido dentro da favela. E emocionante para mim que esse Lael Torres que eu falei aqui, que é uma das pessoas fundamentais no filme, esse menino, ele, da época que ele fez o filme, ele estava desempregado e ele realmente fez o filme, né, como eu falei aqui. E esse menino, com o pouco dinheiro do filme, ele montou a empresa dele. E hoje ele é um mega empresário, tipo, tudo bem, ele não é rico, milionário, mas a empresa dele é muito séria, muito competente, ele está bombando de trabalho. Então, assim, o pouco dinheiro que ele ganhou com esse filme, ele investiu no trabalho dele. Ele trabalha agora com uma gráfica, ele faz material gráfico de modo geral. Eu sou cliente dele, só faço com ele, sou fiel. Então, assim, ver que você possibilita ao jovem da favela que eles possam ter reconhecimento profissional, quanto diretor, quanto trilha, quanto fotógrafo, cinegrafista, editor, trilha sonora,
Para mim, acho que isso é o fundamental. Então, assim, isso é o caminho das pedras, né? É o filme. Eu tô falando pra caramba, né, gente? Boa tarde. Eu, na verdade, tenho uma pergunta para te fazer, Sandra, é o seguinte. Um filme que é da comunidade, que mostra essas manifestações, né, culturais desse povo que gera muita arte, a gente sabe disso. Esse filme já se encontrou com a comunidade do Rio das Pedras? Ele já foi exibido lá para essas pessoas? E como essas pessoas viram, né, esse filme? Né? Até acho que estão no próprio filme mesmo, né? Como é que foi esse encontro delas, até ela sabendo que a arte delas está sendo reverberada. Hoje, por exemplo, muita gente conheceu essas pessoas aqui. Então, como é que foi esse encontro? Olha, eu acho que é para isso que a gente faz filme, né, Ayla? A gente faz filme para que a gente passe uma mensagem e mostre coisas que são importantes serem vistas. Pelo menos o documentário, eu sou apaixonada por documentário por isso. Porque o documentário tem essa pegada de falar, né? Mostrar. E aí, sim, quanto a eles assistirem, sim, já em diversas situações. Inclusive, é a primeira vez que o Léo Oliveira não está, que o Vini Max também sempre pode, quando pode estar nas exibições. Então a gente sempre teve o Léo Oliveira e o Vini Max nas exibições. Essa é a primeira vez que nenhum dos dois pôde vir. E o Paulo Silva, que é uma pessoa fundamental nesse trabalho também. A galera do Rio das Pedras Adulta já assistiu o filme, já se identificaram com tudo, amaram, eles ficaram muito felizes por conta do filme. Mas o mais legal que aconteceu foi uma mostra que eu fiz para as crianças da favela de Rio das Pedras no Cine Rock em 2018. Eu fiz a apresentação desse filme para as crianças. E tem um vídeo que eu filmei as crianças gritando, as crianças enlouquecidas. A minha favela! E as crianças muito felizes. E isso para mim foi assim, emocionante. Eu chorei, fiquei, caraca, sabe? Eu fiquei que as crianças elas estavam muito emocionadas porque era o filme da favela delas. Inclusive, a favela de Rio das Pedras, o primeiro filme oficial, se tem outro filme antes do meu, eu não sei. Mas eu fui a primeira pessoa a ganhar um edital para a favela de Rio das Pedras, né? O que acontece? Quando nasceu Favela Criativa, você ia lá, tinham 153 projetos, tinham todas as favelas, mas ninguém falava de Rio das Pedras. O Rio das Pedras, a favela de Rio das Pedras, ela é uma favela que ela realmente era desconhecida, no sentido produção cultural. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Perguntas? Então vamos conversar um pouco sobre o seu projeto, o projeto de vocês, da oficina e o fruto dessa oficina, os filmes dos realizadores que estão aqui. Porque eu acho que é importante, Sandra, assim, eu vejo sua paixão pelo que você faz, né? Pela sua realização. Mas para mim, quando eu vejo vocês multiplicando esse saber nas favelas, aí para mim é onde chega o ponto máximo, né? Porque é como se realmente um propósito foi alcançado. E agora vocês acabaram de fazer com pessoas da periferia, na Universidade das Quebradas, não só da periferia, e estão com um projeto novo agora em outra comunidade. E Rio das Pedras. Queria que vocês falassem sobre isso. Então, eu para não falar muito, eu vou deixar o professor falar, eu só vou falar aquela parte que eu introduzi. Que eu e o professor Paulo estamos juntos devido a um pedido da Heloísa Buarque. Nós realizamos o desejo dela e iniciamos o Que Mais Doc 2022, completamos um ano agora e agora é com o professor. E agora já estão caminhando em outros lugares, que eu vi essa semana mesmo. O professor vai falar. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Paulo. Como a Sandra acabou de contar, a gente completou essa semana um ano de trabalho juntos. O primeiro de muitos. A gente tem estabelecido uma parceria junto com
o Márcio, que está aqui gravando a gente, o Rafael Kepler, que não pôde estar aqui. E a ideia desse trabalho vai ao encontro do que a professora Heloísa Buarque de Holanda, que foi idealizadora junto com a professora Numa Ciro, da Universidade das Quebradas, de uma busca por um conhecimento horizontalizado, né, em que a academia rompe os muros, e eu acho que a gente consegue, de alguma forma, estabelecer uma troca de conhecimentos. Isso, entre a gente, foi alguma coisa que vem sendo vivenciada e vem dando muito certo há um ano. A Sandra acabou trazendo para o grupo o Rafael, o Márcio quase que involuntariamente, o Márcio, quando viu, já estava dentro. O Márcio está sempre um dentro. susto. Mas o bacana desse trabalho é porque a gente soube compreender muito bem esses espaços de conhecimento, né? Então, o curso que a gente ministra, que já surge do Cine Rock, esse espaço do Cine Rock vira uma ONG e é um espaço que acaba abraçando as crianças da comunidade. Enquanto as mães estão trabalhando, elas têm espaço de estudo, tem um lugar para treinar jiu-jitsu, judô, capoeira, taekwondo. Então, o Léo tem uma relação interpessoal com cada criança, com cada mãe ali, é extremamente exigente. Poxa, então é um trabalho muito bonito que a gente vai conhecendo dentro das comunidades também. E agora, para 2023, na Universidade das Quebradas, a gente está começando a desenvolver um trabalho separando um pouquinho a parte prática do curso da parte teórica. Por quê? Porque eu vi que o curso está ficando muito longo e a gente então optou por criar um grupo colaborativo de cinema do QMassDoc, ou seja, a gente entra com as ferramentas que nós temos, se for celular é celular, se for câmera é câmera, se apoiando uns aos outros, oferecendo a força de trabalho, a disponibilidade. Então a gente vai ter um colaborativo de cinema, participa quem quer, e em paralelo o curso. Então nesse grupo colaborativo a gente continua à disposição do filme do Gustavo. Vocês puderam ter aqui uma pequena colherada, uma prova do que está vindo. É um trabalho extremamente ousado, relevante, eu diria que difícil, porque o Gustavo dá a cara a tapa, né, para fazer esse filme. Temos ali fora o Santiago. O William Santiago tem uma proposta de filme muito interessante, um filme performático, muito bonito, que não deu para ser realizado no passado por outros motivos, inclusive de infraestrutura, de tecnologia. O filme do William Santiago está na mira da gente, está na agenda para realização esse semestre. Então a gente já começa o semestre com esses 2 filmes das Quebradas desse coletivo da gente. A gente quer manter em atividade esse coletivo, né? E uma terceira ideia que vai ao encontro da proposta de horizontalização do conhecimento da Universidade das Quebradas é o curso que eu estou oferecendo. Quem se interessar, se junta, eu passo todo o material, eu passo algum tipo de orientação que a pessoa quiser e ela leva para a comunidade dela. Então eu quero não ficar com o material do curso, não ter apenas o PowerPoint, não ter o material didático, mas fazer com que esse material chegue em muitas pontas, que a gente possa levar isso para dentro de outras comunidades, de outras favelas e bairros também, né? A gente não pode falar só de comunidade de favela. O Rio de Janeiro é esse caldeirão, né? Então, o curso e essas pessoas entram na minha vida num momento muito importante de retorno ao Rio de Janeiro, né? E de uma nova relação que eu estabeleço com a cidade, porque eu passei mais de uma década no Nordeste, passei no interior do Ceará, no sertão, passei em Goiás, e aí eu chego no Rio de Janeiro, sou escolhido, vamos dizer assim, pela Universidade das Quebradas de uma maneira
que me agregou muito. Eu fiz alguns amigos lá, alunos meus que viraram amigos, né? Essa parceria que eu estabeleci com eles, que eu espero que seja muito duradoura, né? Com a Sandra, o Márcio, o Rafael, né? E é isso, eu já me estendi demais, eu me coloco à disposição para qualquer pergunta. Perguntas sobre esse processo formativo, né? Que vocês estão no momento de multiplicar esse saber, além de uma continuidade lá na Universidade das Quebradas, começando o projeto no Rio das Pedras. Eu posso dar uma sugestão? Eu queria saber qual é a idade desses alunos. Vamos ver primeiro a fala do Gustavo, que ele tem. Sim. Vamos, que depois a gente vai ficar aqui, a gente gente pode bate falar. com o Então, o Gustavo. Gustavo é o diretor do TISD, por enquanto, né, no Museu Mundo, falar um pouco sobre esse trabalho. Tem um começo, né? Seu trabalho usado, como diz o professor. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Gustavo de Carvalho. Eu sou aluno da Universidade das Quebradas, que é um projeto de extensão universitária da UFRJ. O meu primeiro ano foi em 2018, lá no próprio UFRJ. E com a pandemia, acho que todo mundo ficou um pouco deslocado nesse período temporal, né? Eu tinha começado em 2018 a falar de Hélio de Sica, que é uma artista conhecida no colégio, quando estava no segundo grau. E algo que me chamou muita atenção naquela época, que a professora de artes, ela já se referenciava ao Hélio de Sica, falando da questão do gênero, que o trabalho dele era censurado, que ele era perseguido. E isso me chamou muito a atenção, como se aqueles valores fossem determinantes para a obra que Hélio criou. E quando eu cresci, me tornei um artista, um estilista, e pude ter acesso mais à cultura, a museus, à arte, eu vi que de fato o Hélio tinha um trabalho que ia neste lugar, de incomodar a sociedade. Tanto que ele é invisibilizado e poucas pessoas no país sabem de Hélio de Sica. Apesar de ter Caetano Veloso e Berto Gil sendo exilados do país usando na cenografia uma bandeira, seja marginal, seja herói, do Hélio de Sica. É muito interessante que pessoas LGBTQIA+, continuam tendo a sua história invisibilizada por políticas públicas de políticos brasileiros. E o Hélio é uma dessas pessoas. Quando eu estava em 2018, eu senti uma necessidade muito grande de começar uma pesquisa que não falasse apenas de uma referência ou uma inspiração para uma coleção de roupa. Eu precisava falar da minha própria história. E como uma pessoa LGBTQIA+, eu precisava contar uma história que eu conhecia há muito tempo, a de Hélio de Sica. Então eu comecei na Universidade das Quebradas em 2018 com esse projeto muito mirabolante de uma coleção de vestuário que poderia se desenvolver para objetos de arte, como esculturas, instalações, performances. Só que eu não imaginava que a pandemia ia vir, como ninguém imaginava. Eu não tinha como terminar minha obra do Hélio, porque eu não sentia que ela estava pronta. A pandemia acabou me dando a oportunidade de investigar mais o que eu estava falando com profundidade. Quando em 2022 eu voltei pelo menos um pouco para a sociedade e tudo mais, eu regressei à Universidade das Quebradas, que foi no ano passado, e nós tivemos a oferta do curso, né, de documentário ofertado pelo Paulo e pela Sandra. E eu já estava em um local com o meu trabalho do Hélio de Sica, que eu tinha conseguido muitos retornos. E eu me sentia bastante contemplado com a minha pesquisa naquele momento, naquele local, e sabia já qual era a minha próxima pesquisa. Estava muito claro para mim. Só que eu tinha feito e produzindo tanta coisa, eu acho que como todo mundo no meio da pandemia que é artista que produziu tanta coisa, que quando eu comecei a fazer as aulas de documentário, eu via que eu tinha um roteiro na minha mão. Eu sou um artista visual, então eu uso da imagem para comunicar o meu trabalho. Não foi tão difícil, com as aulas do Paulo e da Sandra, fazer um link com o conteúdo de um documentário, com tudo que eu tinha produzido audiovisualmente. Eu só precisava encontrar um contexto, um roteiro. Então, como que surgiu tudo? Uma obra muito importante do Hélio, que me inspirou, é o Parangolé. O Parangolé ele acontece quando o Hélio de Sica está andando na favela da Mangueira e ele vê vários materiais jogados no chão, tecidos e não tecidos, lá na década de 60. E ele começa a pegar esses materiais que estavam no chão e faz roupas híbridas, meio soltas, sem formar o corpo. E quando pessoas da Mangueira vestem aquelas roupas e começam a se movimentar, a dançar, aquelas roupas ganham outras interpretações artísticas e se tornam obra de arte a partir da relação do corpo. Então, uma grande obra do Hélio, que é o Parangolé, é uma obra que só acontece a partir da hibridez, de um movimento não linear. Então, eu só precisava encontrar uma forma de fazer um roteiro
onde eu poderia trazer a ideia do parangolé, que é essa ideia híbrida que vai e vem, que só pode ter o caráter de arte quando se relaciona com o público. Então o filme ele vem muito nesse local de incomodar as pessoas que assistem, porque a obra do Hélio incomoda as pessoas. E ao incomodar as pessoas em um tempo não linear de documentário, eu estou brincando com a ideia do que é o parangolé. E tudo se torna uma grande experiência. Ao mesmo tempo que ele é um documentário, ele é uma obra de audiovisual e uma obra de artes visuais. E eu busco contar a história do Hélio, ao mesmo tempo que eu compartilho ao público tudo que eu criei sobre ele, como se eu estivesse dando ao espectador a chave para continuar também o que eu ali continuei, e com o que eu encontrei da pesquisa do Hélio, e como isso me transforma, a fim de que essa história, que também me transforma como um corpo LGBTQIA+, possa continuar atravessando outros corpos LGBTQIA+, e talvez não só corpos LGBTQIA+, porque o Hélio é um artista de vanguarda, um dos maiores artistas contemporâneos que esse país já teve, e você não precisa ser apenas LGBTQIA+, para entender a importância do legado de Hélio de Siqueira na cultura brasileira. Alguém tem alguma pergunta? Não, só ia fazer um comentário que quando eu tive contato com a obra do Hélio de Siqueira, adolescente, a gente tinha acabado de abrir o museu Hélio de Siqueira, não sei quantos anos, mas com certeza há uns 10 anos aqui no museu. Também foi uma coisa assim, revolucionária, né? Pensar que uma coisa que foi produzida na década de 60 ainda bem assim, transforma a vida da gente. Essa coisa que você falou da coragem que deu no filme também foi uma ativação para mim a obra dele. Que legal. Gustavo, desculpa. Eu senti no seu filme que tem muita teatralização também, né? Quando ele foi gravado, você sentiu essas experiências também naquele momento das gravações? Porque eu sinto isso no visual do filme, né? É muito engraçado que o Paulo, ele me ajuda muito numa defesa conceitual do que eu também me sinto confortável em mostrar no filme. E uma conversa que eu tive com o Paulo, eu estava falando para ele que eu estava encontrando maneiras de me preparar para contar esses diferentes Gustavos que eu estou mostrando que eu sou no filme. E é muito interessante que você conseguiu ter esse olhar e perceber mesmo que eu estou mostrando as diferentes facetas da minha personalidade. E eu acho que um artista, ele é milhares. E ter a oportunidade deste filme de mostrar tanto como Hélio é importante para a cultura e para o meu trabalho artístico, é também mostrar como que eu consegui aplicar em mim essas diferentes características que eu tento expor ao longo do filme. E não está apenas na tela, isso foi com o meu trabalho. Eu sou um Gustavo que faz roupas de moda como estilista, eu sou um Gustavo que faz figurinos para teatro, eu sou um Gustavo que é artista visual e também vai romper muitas barreiras para ir ao encontro do que eu sinto que eu preciso contar. E nesses momentos eu vou assumir diferentes personas, como talvez um artista, um ator em cena, para ajudar a contar essa história, com certeza. Galera, eu agradeço. Muito obrigado. Parabéns, Gu. Alguém tem um Sharp aí? Que a Paulinha tá fria. Casaquinho de pele, já ajuda. Gente, Eu tô morrendo de frio. Você quer? Eu quero, pelo amor de Deus. Eu não tô com tanto frio. Aqui tem um ali, ó. Ai, aquele é maior? Morrer de frio, tá? Tem uma geladeira aqui atrás. Ô, Cedra, senta aqui com a gente, Cedra. Que coisa. Quer ficar perto da gente? Eu tô aqui do lado do projetor, tá falando. Eu também queria ouvir vocês olhando quando tava chegando. Paulo. Sou eu agora? Deixa eu ver esquentar, tô congelando isso aqui atrás, tá me congelando. Ai, gente, que frio. Bom,
O meu filme foi feito acho que em 2 dias, né? Meu nome é Paula, eu sou artista plástica, fiz o curso dos 2, lá da UQ, né? Foi um ano maravilhoso, ano passado. Não, pera rapidinho, qual foi a pergunta que você fez? Não, eu pedi para ela falar um pouco do filme, mas, claro, se apresente primeiro, por favor. Posso falar Então, rapidinho? fale. Ela falou que ela é Paula, artista plástica. Ela tem um museu em casa, um museu não, uma galeria de arte. Tá bom. Ela pinta desde o teto ao chão, a parede, aos móveis, a casa dela é toda pintada à mão. Merece um documentário. É uma galeria de um arte espetáculo própria. dela. E é a coisa mais linda, é a pintura clássica. É uma coisa. uma artista Agora tudo incrível. bem, já apresentei artista plástica. Ok. Então, eu vou explicar que a minha casa foi durante a pandemia, não podia sair da casa. Meu filho levava comida e deixava na porta, assim, a sacola do supermercado. Ele ia embora, eu abria a porta, eu moro em casa, né? Aí eu pegava e assim foi o ano inteiro, né? 2020 foi a prisioneira dentro de casa. O que eu ia fazer presa em casa, sem poder sair? Né? Minha casa é antiga, tem pé direito de quase 5 metros. Fazer coisa moderna não tem sentido, entendeu? Aí eu comecei a fazer, pintei o jardim no meu quarto. Eu vi uma reportagem de uma princesa austríaca, filha da Maria Teresa, irmã da Maria Antonieta. Maria Antonieta, todo mundo sabe quem é Maria Antonieta, né? Uma dessas irmãs, o parto foi difícil e ela não teve oxigênio, então ela teve paralisia cerebral. E a imperatriz Maria Teresa da Áustria ficava com pena daquela filha que entra um vegetal na cama. Então contratou pintores para pintar um jardim todo no quarto da menina. E eu adorei a ideia, fiz a mesma coisa, pintei o jardim no meu quarto todo. Dali não parei mais, aí o corredor que dava pro banheiro, fiz um palácio italiano, aí a sala, o banheiro foi um palácio inglês e assim por diante. Fui pegando essas coisas assim e pintei a casa toda. Subia, botava escada, subia, quase caí. Mas eu pintei a casa inteira assim. Aí eu comecei a pintar o quintal e agora ainda falta pintar a fachada. Entendeu? Não sei bem, estou pensando entre um jardim italiano, alguma coisa assim. Bom, quando eu fiz o quê? Só um parênteses aqui. Ela também é carnavalesca. Sim. Pinta, já trabalhou com pintura de alegorias, adereços e ela vai falar um pouquinho, inclusive, do figurino do filme, que é obra dela também. Sim, há muitos anos eu trabalhei em escola de samba. Sendo que 3 anos eu trabalhei com o Paulo Barros. Isso é a glória. Trabalhei com ele, entendeu? E eu trabalhei assim na Unis da Tijuca, trabalhei na Portela e trabalhei na Grande Rio. A que paga melhor é a Grande Rio, viu? E a que menos exige horário, coisa e tal. As outras exigem horário, entra tal hora, sai tal hora, entendeu? Escola de samba não é um lugar democrático. Se alguém pensa que é um lugar democrático, não é, entendeu? É um lugar todo hierarquizado de classes sociais. O operário não fala com a diretoria, nem entra na sala da diretoria. Fica lá de fora, entendeu? É um mundo totalmente diferente do que vocês pensam que é quando vê uma escola de samba. Bom, tenho registro, trabalhei 3 anos com o Paulo Barros, trabalhei mais 2 na Universidade da Tijuca e assim por diante. E eu não quero ver se ano que vem ainda faço a última despedida, porque eu estou ficando velha, né? O pessoal subir aquela escadaria é de matar, entendeu? Porque a gente trabalha no 4º andar, com um teto de alumínio que larga um calor de 50 graus dentro do barracão, a gente quase morre. A gente bota o ventilador, mas parece secador de cabelo. Tão quente que é, um inferno aquilo lá. Bom, a única coisa boa ali era a comida, né? Porque aí tem restaurante que eles dão comida pra gente. Isso era bom. As outras não, é horrível a comida das outras. Tanto que o pessoal pegava a comida e jogava embaixo dos carros alegóricos. Aí quando tirava o carro alegórico para botar lá para fora, estava cheio de quentinha com mofo. Cheio de mofo. E os ratos também, que passavam correndo os ratos, assim, porque isso atraía ratos, né? Então, você vê como era ruim a comida nas outras escolas. Bom, eu sou artista plástica, eu fiz paquilagem, fiz a Escola de Belas Artes, mas eu comecei muito, quer dizer, como artista eu comecei cedo, com 5 anos, mas como artista profissional eu comecei há pouco tempo, há uns 10 anos para cá.
Isso porque uma amiga disse para mim, faz o partilagem, porque eu era autodidata. E galinha de arte não aceita artista autodidata, porque eles não sabem se você é boa ou não, precisa um aval de alguém. E o partilagem e a Belas Artes lá no fundão dão o aval, então você é boa, entendeu? É incrível isso, né? Então, nos 11 anos para cá, não fui eu que fiz isso. Nos 11 anos para cá, eu comecei a expor, eu fiz várias de individuais, algumas coletivas, e quando eu fiz o curso, eu pensei na minha arte, não em mim. Porque eu vou sumir, vou virar pó um dia, mas minha arte que vai ficar, é isso que eu quero que fique. Então eu imaginei fazer os meus quadros virarem roupa, por isso que começa as minhas costas. Eu pintei um quadro, peguei o colete, passei tinta vinil e pintei um quadro lilás atrás, um rosa aqui e um azul aqui. É por isso que os tênis, eles têm um azul e outro rosa. Esse lado, o tênis azul com esse lado de cá. Aí o tênis era do meu filho. Por isso que eu não conseguia caminhar direito. Porque maior que meu pé, não ia nem correr. Se correr eu caía, ou o tênis caía. Né? Então eu imaginei tudo assim. Só que tudo que eu imaginei não deu tempo para fazer. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer, falta 2 dias para a nossa apresentação. 2 ou 3 dias, faltava para a formatura e tinha que apresentar o curtinha, né? Aí eu inventei fazer assim, meio da feiticeira. Isso, eu tiro as coisas, a Mary Poppins, que tira as coisas de dentro da bolsa. Depois eu pensei mais tarde, por que eu não botei uma planta ali dentro para fazer aí a planta, né? E fazer assim para sumir as coisas. Então foi essa a ideia, entendeu? E ser preto e branco e depois virar colorido, que é a última parte, entendeu? E música de Vivaldi, porque eu gosto de música clássica, então tinha que ser essa moça fina. Eu sou chique, bem! Eu e a moça da novela, somos chiques. A cabeleireira, não, a manicure, entendeu? Então foi isso, mas foi assim, feito assim, rápido. Eu, em 5 minutos pensei naquilo tudo, falei com eles pelo telefone, vamos lá amanhã. E o tempo também não estava ajudando, choveu, entendeu? O museu não pôde receber a gente. Eu precisava de uma mesa para fazer uma cadeira. Eu tive que convencer o rapaz do café ali. E foi, tive que lutar, porque não queria emprestar a mesa, não queria emprestar a cadeira. Aí eu me lembrei que a minha aluna é amiga da dona do café. Foi aí a chantagem. Você sabe fulana? Eu conheço assim então, é minha amiga. Foi na base da chantagem. Ele me ofereceu, aí me emprestou uma cadeira e uma mesa para poder filmar. Ficou muito legal. Foi tudo assim, foi feito literalmente nas coxas. Tudo improviso. Nas coxas, entendeu? Todas as cenas assim. A primeira foi, depois. Figurino. O figurino eu já tinha preparado. Que era importante, era o figurino, era a roupa. Você pensar que era um quadro, depois via que o quadro não era quadro, era a roupa que estava. Aí a ideia também lá no começo das aulas era passar e colorir e tal, só que acontece? Choveu e não tinha como o Paulo andar no Boulevard, porque realmente choveu. É porque eu passaria na frente, não tem aquela pintura do cobra? Imensa, toda colorida. Então, eu chegaria preto e branco, passaria na frente do mural do cobra e conforme eu fosse passando, eu ia ficando colorida. Mas a chuva não deixou. E também o mural também ia ficando colorido. Terminava a cena assim, mas não deu para fazer. O dia que eu fui gravar, também choveu. Choveu. Então fomos 2 chuva dias. é prosperidade. Foi feito assim, ficou 2, 3 lindo. dias, entendeu? A gente podia elaborar mais. Né? É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta que a gente vai ter que finalizar, porque já tem uma programação e a gente atrasou. E as minhas rainhas têm que ir também. Eu só agradeço e eu quero palmas. Não é? Só para comentar um pouquinho do filme, Como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa, que também passou aqui, que é do Laerte Colini, que é carnavalesco. Ele é um professor que foi professor da antiga EAT, que é a escola Luiz Carlos Ripper, que não existe mais, era uma escola que era situada na Mangueira, né? E hoje ele é um professor da FATEC ainda, ele é professor da Escola de Dança Adolfo Bloch,
e carnavalesco de grandes escolas. Ele faz, esse ano fez a escola Pedra Branca, Cabo Sul, inclusive é um carnavalesco de grandes enredos. Falou, por exemplo, da Pedra Branca da Aldeia Maracanã, que é importante a gente estar falando desse tema. E esse filme é um filme muito interessante porque vem de encontro falando não só da colônia Juliano Moreira em Jacarepaguá, que é uma referência de saúde mental, mas falar, né, do Bispo do Rosário, falar da importância do cuidado a esse lugar, que é um lugar antigo, que fala da saúde mental, que hoje, graças a Deus, as pessoas não ficam mais internadas, né, nesse lugar, mas que é um lugar gerador de arte, né? A gente tem o Museu Bispo do Rosário, a gente tem oficinas lá dentro, não só na colônia, porque aí quando a gente fala de saúde mental, a gente pode falar no Nísio da Silveira, que era o antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II. Então o Laerte vem de encontro com esse filme trazer pra gente a importância de falar desse movimento de saúde mental e dessa colônia. Então eu queria que a Sandra, que estava comentando comigo um pouquinho do filme, falasse, né, porque ela tem histórias bem interessantes a respeito. Na verdade, o que acontece? O filme do Laerte, ele foi produzido apenas material bruto de filmagens, imagens, foi produzido todo em um dia. Por quê? O Laerte, lá atrás, no meio do curso, ele falou, eu vou dia tal fazer umas entrevistas lá no Museu do Bispo e tal. Aí eu falei, Laerte, a equipe vai também. Aí ele, não, mas eu só vou lá, não sei o que lá, não, mas a gente vai. Aí foi a equipe, aí foi uma aluna, a Leila Medeiros, aí foi o Rafael Kepler, foi o Márcio Muniz, imagens aéreas, foi eu, né? Então a gente, só não foi o professor, não pôde ir. E aí a gente filmou, fez bastantes imagens aéreas, imagens de chão, tal, todo mundo, cada um fez um pouquinho de imagem. E o que acontece? No meio do processo de ter que produzir o filme, o Laerte adoeceu e ele ficou acamado. Só que a gente tinha que entregar o filme para poder passar na mostra das quebradas, né, da formalização, finalização do processo do curso. E ele não tinha condição de fazer o filme porque ele adoeceu na época. E aí ele não tinha como entrevistar as pessoas, não tinha tempo para a gente esperar ele melhorar, entrevistar as pessoas, fazer. Eu falei, Laerte, por que não faz um filme narrativo? Porque, na verdade, eu tenho experiências com filmes narrativos e eu sei que filme narrativo geralmente fica bom, fica bonito. O filme é lindo, esse filme é lindo. E aí ele falou... Aí ele estava meio para baixo, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Eu falei, faz o seguinte, manda todo o material por áudio, um zap, e manda todo o que você quer fazer, tudo que você acha que tem que ser feito, todo o seu olhar, a trilha sonora, você escolhe, a gente só monta. E aí, depois disso, ele se questionou, porque como a gente editou, ele se questionou por ele não ter, ele quis se colocar num lugar do filme, dele não ter feito o filme. Como ele não fez o filme é todo feito por ele. A narração é dele, a história é dele, o texto é dele, tudo é dele. A ideia é dele, tudo é dele. A gente só montou o filme, né? Então, assim, o que é legal, por que é legal contar essa história sobre esse momento de entrega de filme e o aluno não está podendo terminar aquele projeto inicial do filme? É importante contar isso para que as pessoas saibam que a gente sempre tem que procurar um plano B. A gente sempre tem que procurar uma alternativa. A gente não pode desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E se alguém abre para a gente alguma possibilidade da gente estar realizando, a gente ter a mente aberta para receber aquela ideia, como ele teve a mente aberta, o filme era dele. Se ele falasse, não, eu não quero fazer assim, não vai rolar, ele não teria filme. Se ele insistisse que teria que esperar um pouco para poder pegar os depoimentos, para fazer não sei o quê, se ele não fosse
o cara legal, maleável, tranquilo, incrível. O Laerte é um cara incrível, né? Ele é um cara incrível sem palavras. Ele é incrível como ser humano, ele é incrível como artista, ele é incrível como tudo. Se o Laerte não fosse uma pessoa tão aberta a receber, o filme dele não tinha acontecido e a gente não estaria contemplando tamanha grandeza e beleza que é narrada por ele, pensada por ele e profunda. É uma coisa profunda. O filme do Laerte é uma coisa profunda. Se você me permite acrescentar uma última coisa relativamente ao filme do Laerte, que a primeira vez, quando eu vi esse material editado e o filme pronto, me chamou a atenção ele falar do Bispo do Rosário, falar dos tratamentos, falar da obra do Bispo do Rosário, isso é mostrar o lugar. Isso me tocou tanto, porque você não tem uma imagem do Bispo do Rosário, você não tem uma imagem das pessoas citadas no filme dele, você não tem imagem do acervo, e é um filme de lugar. Ele fala das pessoas, ele fala da arte, ele fala da loucura, só mostrando o que o lugar se tornou. Então você vê ruínas, você vê prédios, você vê pichação, você vê painel de grafite, e aquilo é o lugar, e sendo narrado. E isso me tocou profundamente, porque eu acho que do ponto de vista conceitual, o filme te bate muito forte. Eu vou contar até um segredo para vocês, o professor até chorou. E eu fiquei muito comovido quando eu vi os filmes dos alunos todos prontos, porque cada um mostra a sua personalidade ali dentro e o quanto ainda pode ser feito ao longo desse semestre. E o próximo filme é de um senhor que acha que a gente não viu que ele entrou, que ele está sentado ali, o William Santiago. Aliás, tem uma obra Levanta a linda. mão, por favor, o Santiago. Não, e produtor da Tem gente uma ali. obra linda, trabalha com a gente no curso também, produz também a Universidade das Quebradas, está com um roteiro totalmente decupado, storyboard pronto, um filme que deriva de outras performances que ele já vinha desenvolvendo antes, porque o Santiago é artista, é bailarino, tem uma visão extremamente poética de como performar a vida e suas próprias questões pessoais. Então, o próximo filme que vai ser feito agora tem muito dele ali, da imagem dele, o jeito dele, o jeitão dele, e já vamos engatilhar uma próxima obra do curso agora em 2023, né, Sam? Isso. E agora eu gostaria de agradecer a Fedra, a Ayla por chamar a gente. Obrigada por tudo. Obrigada por falar, lembrar do Laerte, que é fundamental. Laerte é uma figura incrível. É um cara especial, realmente. E estava sofrendo. Eu que agradeço vocês estarem aqui contando a história, né? E agradeço o trabalho do professor e da Sandra, porque para mim o que vocês estão fazendo é a coisa mais importante, que é multiplicar esse saber e possibilitar que as pessoas façam o seu trabalho audiovisual, né? Porque todo mundo tem a capacidade, mas precisa dessa motivação, desse empurrão de vocês, né? O Laerte que ia desistir de fazer, porque estava com uma questão de saúde, e a Sandra veio, trouxe a forma, né, de realizar a narrativa e realizou. O Gustavo cheio de ideias, mas não conseguia vislumbrar que podia fazer um filme, né, porque eu acho que a gente tem um potencial artístico enorme, mas não consegue vislumbrar algumas coisas. Então, para vocês possibilitarem esse vislumbre, né, de poder realizar a arte, para mim é a coisa mais importante, assim. Então agradeço muito esse trabalho de vocês, que para mim é multiplicação e mostrar a possibilidade, né? Para mim é uma coisa mais importante hoje. Vamos com a Freda. Eu queria também agradecer muito esse momento aqui com vocês, essa troca, né, de filmes tão incríveis. E parece clichê, mas eu fecho dizendo que o nosso trabalho é um trabalho de persistência e resistência sempre. É verdade, é isso mesmo. Obrigada.